Dia 15 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Mova-se para o milagre. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um general de guerra sírio. Naamã era um general de guerra da Síria. A Bíblia conta que esse homem, apesar de ser um general que já tinha vencido muitas batalhas, era um homem leproso. Então, ele tinha ali a sua enfermidade que o deixava abatido. Certo dia, ele comprou uma escrava. E essa escrava era israelita. E quando aquela menina escrava ficou sabendo que Naamã, que era o seu patrão, tinha lepra, ela disse assim: se o meu senhor estivesse na minha terra, lá em Israel, ele certamente seria curado, porque o homem de Deus está lá. Então Naamã, quando ouviu aquela informação, foi até o rei da Síria e pediu que o rei da Síria entrasse em contato com o rei de Israel para que recebesse ele, para que ele pudesse receber a cura. E foi o que o rei da Síria fez. Como Naamã era um general de guerra muito respeitado pelo rei da Síria, ele mandou uma carta para o rei de Israel dizendo o seguinte: eu estou te enviando o general Naamã para que você o cure. Naamã, então, vamos ler aqui esse versículo mais uma vez. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e ele foi até o rei. E o rei de Israel, a Bíblia conta, rasgou as roupas e disse: com certeza o rei da Síria está armando uma cilada para entrarmos em guerra. Porque da onde que eu tenho poder de curar um homem leproso? Essa informação chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu mandou um mensageiro para o rei de Israel dizendo: manda ele vir aqui. E aí vem esse versículo aqui. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Só que o Eliseu, que era o profeta, ele não saiu para conversar com Naamã. O Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. A Bíblia conta que Naamã ficou muito chateado, porque o rio Jordão era um rio que não era tão limpo quanto os rios da Síria. E a Bíblia conta que ele foi contrariado, mas os servos dele disseram: se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? E por causa disso, ele foi lá, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e na 7ª vez que ele mergulhou, ele ficou com a pele como a de um bebê, e de fato ele recebeu o milagre. Então, a mensagem de hoje, quando fala assim, mova-se para o milagre, ela está querendo dizer para mim, está querendo dizer para você que o Naamã, quando ficou sabendo que tinha alguém que poderia
entregar a cura da sua enfermidade, ele não ficou parado. Ele foi atrás. Então tem coisas que Deus vai usar alguém para dizer a você: faça isso. No caso de Naamã, foi uma escrava, uma menina. A Bíblia fala que ela era uma menina que era escrava na casa de Naamã. E ela disse: se o Senhor estivesse lá em Israel, o Senhor encontraria o homem de Deus e seria curado. E nós vemos que Deus usou a menina para dizer que ele poderia receber a cura em Israel, e depois usou o profeta Eliseu, que mandou um mensageiro. O profeta Eliseu não falou com Naamã, ele mandou um mensageiro para avisar a ele: vá e mergulhe no Rio Jordão. E ele obedeceu, foi até o Rio Jordão, mesmo contrariado, ele obedeceu. E foi isso que ele deu ouvidos. Ele deu ouvidos à voz de Deus. Então essa é a mensagem: mova-se para o milagre. Vamos ler aqui o devocional. Você sabia que Deus fala conosco não só por meio de sua palavra, de visões e sonhos, mas também por meio de pessoas? Podemos testemunhar isso ao longo das Escrituras, uma vez que o Senhor usou uma menina escrava para falar com Naamã. Ele era um homem importante, com alta patente no exército sírio, mas por trás de toda a pompa e todo o respeito, ele escondia debaixo de sua armadura a lepra. Vendo isso, a pequena cativa o orientou, rumo à cura por meio do Deus de Israel. É assim que acontece quando Deus coloca pessoas na sua vida para lhe falar de tudo o que você precisa. Naamã poderia não dar ouvidos às palavras de uma humilde serva estrangeira, mas ele tomou posse da palavra, deixou o orgulho de lado e foi em busca da cura. Ele viajou para uma terra estrangeira, acreditando no poder do Deus de sua serva estrangeira, e isso fez toda a diferença. Quando Deus fala conosco, ele espera que façamos a nossa parte. Não podemos ficar inertes, caso contrário, os anos passarão e não veremos a promessa se cumprir. Deus promete a nós, mas algumas coisas só nós precisamos fazer. Parte da promessa envolve o nosso agir. Existem promessas sobre a sua vida, mas para você poder viver o extraordinário, é preciso se esforçar e trabalhar sob a luz da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Hoje, você poderá dar início ao cumprimento das promessas de Deus por meio de um posicionamento seu. A sua vida, a sua família, os seus negócios e ministério poderão romper extraordinariamente em direção ao cumprimento do seu milagre e do seu chamado. A frase de hoje é: somente uma fé ousada, constante e paciente em Deus Pai o fará viver o melhor que Ele tem para você. Então, lendo mais uma vez aqui: somente uma fé ousada, constante e paciente em Deus Pai o fará viver o melhor que Ele tem para você. Hoje é o dia 105 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 45 e a palavra-chave de hoje é ouvidos. Dê ouvidos àquilo que Deus está falando com você. Ele fala pela palavra, ele fala por sonhos, ele fala por visões, ele fala por intuição no seu coração, ele fala nos seus pensamentos, mostrando uma saída para as circunstâncias que você enfrenta, mas ele também usa pessoas. E às vezes, aquelas pessoas mais simples para dizer: por que você não faz isso? Então fique com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, para se mover em direção
ao que Ele tem para a sua vida. E hoje quero fazer um convite. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Essa é uma oração para que você que ainda não confessou a Jesus possa confessar que você quer entregar a sua vida para Ele, que você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então aqui quero convidar você para que você ore essa oração pedindo para aceitar a Jesus, o perdão dos pecados, para receber o Espírito Santo de Deus que vai te guiar até o céu e para ter o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica lá no céu onde estão os nomes dos filhos de Deus. Se você ainda não fez isso, faça essa oração comigo. Liga o seu pensamento com Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que a morte dele na cruz foi por todos nós. E ore comigo. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber todas as suas orações. Só Ele pode interceder por nós junto ao Pai, porque foi Ele que morreu e entregou a vida por todos nós, e a morte dele na cruz nos perdoa de todos os pecados e garante o Espírito Santo em nós. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando dentro de você. Quem faz essa oração aqui recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e passa a ter ligação direta com Deus Pai. Então, desfrute dessa comunhão com Deus. Ore. A oração é uma conversa franca com Deus. Diga para Deus: eu te agradeço, Deus, pelo alimento, pela vida, pela saúde, pelas vestes, pela casa, pela família, pelo meu negócio, pelo meu trabalho, pela minha faculdade. Agradeça a Deus. Depois de agradecer, glorifique a Ele. Diga: eu te dou glória, porque o Senhor é bom, porque o Senhor me deu vida, o Senhor me tem dado, me tem sustentado e tem cuidado de mim. E compartilhe com Deus aquilo que você precisa. Seja o que for, diga: Deus, eu preciso disso e daquilo, e também peça para que Ele te limpe dos pecados. Diga: Deus, mostra onde estão as minhas falhas, os meus pecados, e me ajuda a vencê-los, para que eu possa estar puro e reto na tua direção. Vamos fazer a oração final e depois nós vamos ler o Salmo de número 45, que é a leitura bíblica de hoje. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre mover-se para o milagre. Nós, lendo essa história de Naamã, podemos aprender que o homem não é nada sem o Senhor. Ele era um general de guerra, era uma pessoa muito importante, tinha tido muitas vitórias, mas mesmo assim ele dependeu do Senhor. Na sua carne havia uma doença incurável, uma lepra que o marcava com uma dor, com uma angústia que ninguém poderia dar solução, mas o Senhor sim poderia curá-lo. E nós te agradecemos porque nesse texto que lemos hoje percebemos que muitas vezes o Senhor usa pessoas humildes, simples, mas que conhecem o Senhor e que têm a palavra do teu nome para entregar, para que aqueles que precisam recebam a bênção, a graça, o presente que o Senhor tem preparado para os que vão até o Senhor. Te agradecemos porque toda pessoa que vai até Jesus não se decepciona, mas recebe uma cura, um milagre, uma palavra, e mesmo quando a resposta que o Senhor dá é não,
porque muitas vezes o Senhor fala não para nós. Aquele não é porque o Senhor está dizendo sim para outras coisas que são melhores e que depois nós conseguimos entender. O Senhor sempre sabe o que faz e nós te glorificamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, sempre bom. Nós te pedimos que o Senhor agora cure aqueles que estão doentes, que o Senhor abra as portas das prisões para aqueles que estão presos e que precisam sair das prisões. Se alguém tem parentes que estão presos, manda mensageiros para pregar o teu reino, para que esses familiares ouçam a tua palavra, se arrependam e venham para ti. E nós pedimos também que o Senhor venha trazer clareza nas suas palavras, para que cada pessoa consiga perceber, consiga ter os ouvidos atentos. A palavra-chave de hoje é ouvidos, porque muitas vezes o Senhor está falando e nós não estamos percebendo. Naamã poderia ter deixado passar aquela oportunidade. Afinal, aquela menina era apenas uma menina e ainda escrava. Mas ele ouviu aquela palavra. E ele teve fé. E pela fé ele recebeu a cura. Ele se moveu pela fé. Então eu peço que o Senhor venha trazer luz e clareza para que os teus filhos possam receber a resposta do Senhor. Assim oramos e agradecemos e damos glória ao Pai, porque enviou o Filho para morrer em nosso lugar e nos dar vida. Damos glória ao Filho, porque aceitou e entregou-se na cruz para termos o perdão dos pecados. E agradecemos e damos glória ao Espírito Santo, porque mora em nós e nos orienta e nos guia até o céu. Assim damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, sempre e sempre. Amém. Agora nós vamos ler o Salmo 45. Salmo de número 45. O meu coração ferve com palavras boas. Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será a teus filhos
que farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Esse é o Salmo de número 45. Esse salmo, ele fala a respeito de um casamento. Então você vê no versículo número 1 que o salmista que escreveu esse salmo, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Ele está dizendo assim, está queimando no meu coração para escrever coisas boas, palavras boas. Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. Eu estou falando do que eu tenho feito, do que eu vou escrever sobre o rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então ele está dizendo, a minha língua agora vai começar a falar coisas boas. Tudo que nós lemos aqui do versículo 2 até o versículo 9 mostra que existe um rei que é formoso. O versículo 2 está aqui em destaque em verde, porque ele destaca esse rei. Tu és mais formoso, ou seja, tu é mais belo do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Esse texto aqui, ele é um salmo messiânico. O salmo messiânico é um salmo que lança uma profecia sobre o futuro, sobre como seria Jesus. Então ele está falando a respeito de Jesus. Muitos anos antes de Jesus vir à Terra, este salmo estava lançando uma profecia, dizendo que Deus ungiu Jesus, para que Jesus viesse ao mundo, guerreasse nessa terra, trazendo a verdade, a justiça. Então veja o versículo 3. Cinja a tua espada à coxa, ou seja, coloque a tua espada na coxa, ó valente. Esse valente fala sobre Jesus, com a tua glória e a tua majestade. Então, o versículo 3 está dizendo, coloque a tua espada na coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. A espada que Jesus trouxe era a palavra, a pregação sobre o reino de Deus. Aí no versículo 4, e neste teu esplendor, esplendor significa brilho, e nesse teu brilho, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Jesus veio anunciar a verdade, que só Ele pode derramar a salvação na vida dos pecadores. Ele veio pela causa da mansidão. Ele morreu como um cordeiro calado e que entregou a sua vida humildemente para que nós tivéssemos a salvação. E ele veio pela causa da justiça. Ele se fez a nossa justiça. Nós tínhamos pecados, não podíamos chegar a Deus em razão dos pecados. Ele fez a justiça de Deus. Era necessário que alguém morresse e desse o sangue para o perdão dos pecados. Ele se fez a nossa justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. Ou seja, quando Jesus fez isso, ele lutou pela verdade, se mostrando como aquele que traz a salvação, sendo humilde e morrendo mansamente, e lutando pela justiça, se fazendo o cordeiro em nosso lugar. A destra dele, a mão direita de Jesus, ensinou a ele coisas maravilhosas. O coisas terríveis aqui é como foram terríveis, como foram maravilhosas as coisas que ele fez. Ele fez algo terrível. Ele ressuscitou dos mortos. Era algo inimaginável. Uma pessoa que foi sepultada e que foi colocada uma pedra, de repente aquela pedra foi revolvida e ele não estava mais no túmulo, porque ele ressuscitou. Então ele veio no esplendor, cavalgou na terra pela causa da verdade, se revelando, falando a verdade para nós, que só ele salva, morrendo humildemente de forma como um cordeiro manso, e ele se fez justiça, e a mão direita dele ensinou a ele coisas terríveis. Ele foi ressuscitado. Versículo 5.
As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os inimigos do rei são todas as pessoas que são contra a palavra de Deus. Mas ele lança flechas agudas para queimar o coração dos que pregam contra o reino de Deus, mostrando que tudo que eles dizem contra o reino de Deus é mentira, não se realiza. E por elas os povos caíram debaixo de ti. Todos os povos caíram diante do poder de Jesus. Versículo 6: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. O trono de Deus é eterno e para sempre. Versículo 7: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O óleo é um símbolo da presença do Espírito Santo. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele veio cheio dessa presença de Deus. Versículo 8: Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. O versículo 8 fala que Jesus tinha um bom cheiro. Um bom cheiro chama a atenção. Quando uma pessoa chega com um bom perfume, ela chama a atenção. Então, o bom cheiro fala das boas obras de Jesus. Por onde ele passava, ele trazia o bom cheiro de Deus. Ele trazia a boa notícia de Deus. Versículo 9: As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Esse versículo 9, quando fala que à direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir, essa rainha é a igreja. Então, o Salmo 45, ele nos fala de um casamento de um rei, que é Jesus, e de uma noiva, que é uma rainha que está se casando com esse rei, e essa rainha é a igreja. E aqui no versículo 9 diz, aqui no versículo 10, ouve, filha, essa filha é a igreja. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor, obedece-lhe. Quando o versículo 10, nós destacamos aqui em verde esse versículo 10, porque ele está falando da igreja, está falando aqui da rainha. Então assim, ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. É que essa rainha aqui, que estava vestida de ouro finíssimo de Ofir, ela era uma rainha que era do Egito. Esse texto do Salmo 45, ele fala sobre o casamento de Salomão com a princesa do Egito. Só que ele tem um sentido espiritual. Esse rei Salomão aqui representa Cristo. E essa rainha aqui representa a igreja. Então, aqui no contexto, entendendo aqui o versículo 9, as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. Quando ocorreu esse casamento do rei Salomão com essa princesa, eles convidaram as filhas de todos os outros reinos. Puxando isso para o lado espiritual do futuro, quando Jesus vier, todos os povos, tribos, línguas e nações vão se dobrar diante dele. Ele é o rei. Quando ele vier para buscar a igreja, todos os povos se dobrarão diante de Jesus. Agora, na época do casamento do rei Salomão com a princesa do Egito, o rei Salomão convidou as filhas dos outros reis. Então, o versículo 9, ele está dizendo: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, estavam entre as convidadas desse casamento.
À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. A princesa do Egito estava vestida com finíssimo ouro de Ofir. Agora, essa princesa que era filha do Egito, ela estava acostumada aos costumes, às tradições, aos hábitos do seu povo, do Egito. Então, o versículo 10 diz assim: ouve, filha, e olha, esse filho aqui, o salmista está falando para essa rainha agora, chamando ela de filha, dizendo: ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Em outras palavras, deixe os hábitos, os costumes, as tradições do seu povo que era do Egito, porque agora você está se casando com o rei Salomão. Isso aqui aplicando no contexto espiritual. A igreja, quando nós nos tornamos igreja, temos que deixar os pecados, as coisas do passado. Temos que deixar os hábitos que carregávamos dos nossos pais para andar conforme o nosso rei, que é Jesus. Aí o versículo 11 fala: então, quando você deixar as coisas das suas tradições, da casa do seu pai, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor. Obedece-lhe. Então agora o rei Salomão seria o marido dela. Então ele está dizendo: deixe os hábitos dos seus pais e agora siga nesse novo relacionamento que você tem. Da mesma forma, a igreja deve seguir a Jesus. E aí diz: e a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor. Nesse tempo, a cidade de Tiro era uma das cidades mais poderosas. Então, quando ele fala assim: e a filha de Tiro estará ali com presentes, e os ricos do povo suplicarão teu favor, significa que essa rainha, que era a princesa do Egito, estava entrando no povo de Israel, casando com o rei Salomão, e ela seria uma pessoa de grande respeito. Até a filha de Tiro, Tiro era uma cidade importante, viriam e pediriam favores a ela, e viriam ali com presentes para ela, para honrá-la. E a filha do rei é toda ilustre no seu palácio. O texto fala a filha do rei, mas ele na verdade está se referindo a essa rainha que está se casando com esse rei. É uma forma de dizer, ela é a rainha, mas ele chama de a filha do rei. Então essa rainha que está casando agora, ela é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, que a igreja é a noiva de Cristo e que ela tem vestes que são belas, ataviadas, para se casar com o rei Jesus. Então, esse texto ele fala de um casamento do rei Salomão com uma princesa do Egito. Ela deixa os hábitos do Egito e passa a viver de acordo com esse casamento. Da mesma forma, Jesus é o rei dos reis e a igreja é a noiva. E aí o versículo 14, levá-la-ão ao rei com vestes bordadas, as virgens que acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Nós, como igreja, vamos entrar nos céus, no palácio do rei Jesus. E, terminando, em lugar de teus pais, será teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Aqui, a igreja alcança novas pessoas, que são os novos príncipes, para chegarem ao reino de Deus. Versículo 17: farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Em Apocalipse está escrito que aquele que vencer receberá um novo nome, que ficará para sempre e que estará diante de Deus para toda eternidade. Então, quando 17 fala, farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente, ele fala sobre o futuro daqueles que estão com Cristo. Então, Salmo 45, ele foi escrito para se referir ao casamento do rei Salomão
com essa princesa do Egito, mas ao mesmo tempo ele tem um fundo espiritual, que Deus é o noivo, o rei dos reis, e o povo, a igreja, representa a noiva, e existe um casamento entre Deus e entre Cristo e a igreja. Quando o salmista escreveu esse salmo aqui, ele estava se referindo ao casamento do rei Salomão, mas também dando o entendimento de Deus com a nação de Israel. Então essa é a leitura do Salmo 45, aplicação prática. Devemos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Devemos fazer parte da igreja. Devemos aguardar a vinda de Jesus. Devemos esperar que Ele é o Rei dos Reis. E devemos limpar as nossas vestes espirituais para podermos ter o nosso nome escrito no livro da vida e estarmos para sempre com Ele. Deus abençoe a sua vida grandemente. Lembre-se de dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre, pois Ele é digno eternamente de toda a glória. Amém e amém.